Eu estive fora, então meu pai substituiu, mas continuamos no tema sobre as promessas de Deus. E pelo que meu pai me falou, vimos a mais antiga promessa de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, a mais antiga que é encontrada. Nós vimos um pouco dessa promessa, que é a promessa da salvação, da vinda do Senhor Jesus como Salvador. E nós vamos ainda falar um pouco mais dessa promessa, não hoje, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, porque realmente além da mais antiga, é a maior e a melhor de todas as promessas, né? E domingo retrasado nós vimos a promessa daqueles que verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E vimos que é prometido para nós a visão de Deus. Poderemos ver Deus, mas existe uma condição, né? E essa condição é que nós devemos ser puros de coração. Eu coloquei aqui, projetei a leitura diária. Caso você tenha lido algum desses textos, queria deixar 2, 3 minutos, como já temos feito, para você compartilhar, para você dizer como esses textos, como você relacionou esses textos com o tema naquela aula. Os 2 primeiros salmos de Davi, né? E aí algumas referências no Novo Testamento a partir de quarta-feira. Eu queria compartilhar que todos eles foram muito bons dentro do tema, mas Apocalipse 1, 9 a 20 é um dos meus trechos prediletos da Bíblia inteira. O Cristo ressurreto, visto por João na ilha de Patmos, que é o nome Apocalipse, quer dizer a revelação. E eu acho que não tem coisa mais comovente que essa cena aí. João viu, né, teve essa visão, e assim como Estevão, lembra quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, e ele viu Deus, e à sua direita o Senhor Jesus Cristo sentado, e ele teve essa visão. E acho que o que todo crente quer é ver o seu Pai, né? Quando a gente fica longe, distante fisicamente do nosso Pai, dá aquelas saudades, dá aquela vontade de ver, de estar junto fisicamente, e nós vamos ter esse privilégio de ver a Deus de perto. Julie? Então, para mim, o que mais me destacou essa semana foi segunda-feira, foi o Salmo 51. Para mim, assim, o versículo 10 falou muito comigo. Que fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Nós falamos, né, sobre esse versículo, como Davi pediu: Deus, cria em mim um coração puro. Nós vimos que para nós termos um coração puro, a gente não consegue, nós mesmos, alcançarmos essa pureza de coração. É Deus quem vai fazer em nós, né? E quando a gente percebe essa nossa incapacidade, essa nossa insuficiência, e quando nós permitimos Deus fazer isso, Ele vem e nos purifica, né? O nosso coração se torna puro, e a gente pode então se relacionar com Deus a partir daquele momento, e um dia vamos nos relacionar bem mais de perto, né? 1 João 3 fala que ainda não somos o que haveremos de ser, ou seja, o que ainda está no porvir, a esperança que nós ainda temos, quando nós o vemos como ele realmente é, vai ser maravilhoso, né? Vai ser indescritível. E nós vamos, a partir dessa aula agora, de hoje, falar sobre mais uma promessa, que é a promessa do reino dos céus, que também é um versículo tirado do Sermão do Monte. Então quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. E a gente começou um pouco de trás para frente, né?
porque nós falamos de uma das bem-aventuranças. Não começamos com a primeira bem-aventurança. Hoje nós vamos ver a primeira. Hoje vamos começar do começo. E a partir de hoje, como nós temos várias promessas no Sermão do Monte, a gente vai se concentrar um pouco nesse sermão do Senhor Jesus, que foi um sermão extenso, um sermão onde vários dos seus discípulos estavam ali juntos, e Jesus ensinou muitas coisas maravilhosas nesse sermão. E o versículo de número 3 fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Algumas versões dizem: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui nós temos mais uma promessa, que o reino dos céus vai ser nosso. Nós vamos ter ou possuir esse reino se nós formos humildes de espírito. Então nós vamos ver o que significa ser humilde de espírito, qual que é essa condição que a gente deve atender, para então a gente ter essa recompensa, essa promessa de que nós vamos ter o reino dos céus. Então aqui nós temos a promessa de Jesus, no versículo 8. E essa é a primeira e mais básica bem-aventurança. No Sermão do Monte, Jesus falou várias coisas, mas nesse comecinho, que são aqui talvez uns 8 versículos, que Jesus falou por várias vezes: bem-aventurados sois, bem-aventurados, bem-aventurados. Então é chamada essa sessão, a sessão das bem-aventuranças, que significa felizes, né? Felizes são aqueles que se enquadram nessa condição, nessa situação. E ela é a mais básica das bem-aventuranças, porque sem ela, nenhuma das outras poderia acontecer. E existe uma ordem lógica e uma sequência elaborada nessas bem-aventuranças. Jesus não falou assim, essas bem-aventuranças numa ordem desordenada, numa ordem não pensada, né? Todo sermão, quando a gente prepara um sermão, a gente tem que pensar: bom, primeiro eu vou falar sobre esse ponto, para depois falar sobre esse, aí pensar no gancho que você vai fazer entre um e o outro. Isso, enfim, é uma coisa elaborada, pensada, para que os ouvintes possam compreender e guardar aquela mensagem. E Jesus fez justamente isso. Ele começou com essa primeira, porque sem essa primeira, que é primordial na nossa fé cristã, nenhuma das outras bem-aventuranças seriam possíveis. E esse é um princípio básico no reino dos céus, que não haverão pessoas orgulhosas no reino dos céus. Não entra no reino dos céus, não participa no reino dos céus, pessoas que não são humildes de espírito, ou pobres de espírito. É uma condição necessária, primordial. E todas as outras, como falamos, elas são uma consequência dessa. E a gente vê aqui dois lados do Evangelho, que é o princípio do esvaziamento, para que depois haja o enchimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Lucas 5, nós lemos lá, vamos para Lucas capítulo 5, abra sua Bíblia. Nós vamos ver esses dois lados do Evangelho, esses dois aspectos. Em Lucas 5, versículo 37. Começando no 36. É uma parábola que Jesus contou. E ele disse no versículo 36: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilho de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo.
E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é bem melhor. Aqui Jesus estava falando sobre os dois sistemas. O sistema anterior, o sistema da lei, versus o sistema da graça. E são duas dispensações diferentes. E não tem como misturar essas duas, né? Você ou é um ou é o outro. E aí que faz essas analogias com a roupa velha, com o vinho velho, novo. Mas não esse contexto que eu estou querendo falar, mas só pegar o exemplo do vinho. Quando você mistura um vinho novo ou um vinho velho, você coloca um vinho novo, aqui diz que o vaso, né, ele quebra. Acontece alguma fermentação, alguma reação química no vinho, e a fermentação faz com que o vaso, o pote, o barril, ele expanda e quebre, né? E você não pode misturar. Você tem que esvaziar primeiro, tomar todo o vinho velho, e aí você pode colocar um vinho novo. Então tem que acontecer esse esvaziamento. Tira todo o vinho velho para depois você pôr um vinho novo. Então, só para a gente fazer essa analogia de que é necessário um esvaziamento para depois haver um enchimento. Um outro exemplo, em Lucas 2, abra lá em Lucas 2, vire 2 ou 3 páginas na sua Bíblia. Simeão disse essas palavras: eis que este menino, falando de Jesus recém-nascido, está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Então está vendo esses dois lados, a ruína e o levantamento, a humilhação e a exaltação. E Simeão estava falando, esse menino aqui, esse Jesus, que é o Messias, que é o Salvador, ele levantou o menino e falou assim: olha Deus, agora eu posso morrer. Ele já era velho, eu posso morrer porque eu já vi com meus olhos a salvação. E ele se referindo a Jesus, ele fala: esse menino, ele está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. A gente vê esses dois lados, né? Outro exemplo, Isaías 57 e versículo 15. Isaías disse: habito no altar e santo lugar. Aqui é Deus falando, né? Habito no altar e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então aqui está falando de um espírito abatido, um espírito contrito. E o que Deus vai fazer? Ele vai exaltar, ele vai vivificar a pessoa com esse espírito, né? Então a gente vê dois opostos muito diferentes, distantes: a humilhação para depois ocorrer a exaltação. Lucas 14, 11. O que Jesus disse nessa passagem, nesse versículo? Lucas 14, versículo 11. Quem achou pode ler. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, Jesus disse, será exaltado. E Romanos 3. Vamos lá para Romanos 3, versículos 27 e 28. Quem achou pode ler esses dois versículos, de Romanos 3, 27 e 28. Onde está logo a jactância? É instruída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Isso, obrigado, Daniel. Minha versão diz: aonde está então o motivo de vanglória? Versão do Daniel: jactância, orgulho,
aonde está? É excluído, ou seja, não existe. Baseado em qual princípio? Na obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então aqui Paulo está falando que nós podemos alcançar a justificação, ou a salvação, ou ter um coração santo, puro, como nós vimos na outra aula, através da fé, não através da obediência à lei, não através de você seguir um princípio de regras, e você seguir um comportamento rígido, e você então poder se gabar desse seu comportamento, dessa sua realização. Muito pelo contrário, você se humilhar e você reconhecer que você é incapaz de atingir a esse alvo, a esse propósito, a esse modo de vida tão santo e perfeito que Deus exige na sua presença. Quando você reconhece que você é incapaz, você está sendo humilde. Você está tendo um espírito pobre, um espírito humilde. E aí você exclui de você todo e qualquer tipo de jactância, de orgulho, de vanglória. Quando você entende esse princípio, que é um princípio básico da palavra de Deus. É uma ilustração para vocês. Aqui tem uma montanha dizem que é a mais alta do mundo, Mount Everest. E existe uma montanha que você deve escalar. E a primeira coisa que você deve entender é que é impossível escalá-la com suas próprias forças. E que você necessita de ajuda. Caso contrário, você nunca vai chegar ao topo dessa montanha. É como se Deus falasse para você: olha, você tem que atingir esse alvo, esse comportamento, você tem que ter esse tipo de atitude, essa quantidade de santificação, de perfeição, para viver na minha presença. É uma montanha intransponível. E você olha para ela, e se você tentar, você nunca vai alcançar, você nunca vai chegar lá. Porque você não tem forças, você não tem condições de fazer isso. E você precisa de ajuda. Nenhum alpinista consegue escalar essa montanha sozinho. Se ele não tiver ajuda, ele não consegue. Seja na base, seja lá embaixo, mas ele não consegue sozinho, ele precisa de trabalhar em equipe. Né? Quantos já tentaram subir essa montanha e morreram nesse processo? E da mesma forma, para a gente alcançar, ver a Deus, de participar do reino dos céus, é necessário você reconhecer que você não tem condições sozinho. Você é incapaz. E isso é muito difícil das pessoas reconhecerem, porque a gente é orgulhoso. Vai contra a nossa natureza, nossa naturalidade. Nós, principalmente os homens, né, as mulheres também são orgulhosas. Mas o homem, que estava falando ontem sobre velhice, sobre doença, e como é difícil o homem, né, quando ele chega à velhice, ele depender dos outros, ter que ser vestido por outras pessoas, ter que vestir fralda, esse tipo de coisa. Porque o homem é tão orgulhoso, mas o homem e mulher, o homem como ser humano, ele é orgulhoso por natureza. E muitas pessoas não podem participar do reino dos céus porque não querem largar a mão desse orgulho. Acham que são capazes, são suficientes e por si só elas conseguem. E Deus fala: você não consegue. Isso é verdade, a pessoa não aceita a ajuda da outra. E graças a Deus, Ele não só fala que você não consegue, isso Ele faz. Desculpa. Como é que Ele mostra que você não consegue? Através da lei, através da palavra de Deus. Ele fala: olha, aqui é o que eu quero. Para o homem ser feliz, está aqui o que ele precisa fazer. E o homem se depara com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e ele, sendo pecador, ele vê que ele não consegue. Em algum momento ele vai falhar. Em alguma coisa ele vai falhar. Um jovem chegou para Jesus e falou: olha, Jesus, eu cumpro os 10 mandamentos. Todos aqueles, eu honro meu pai e minha mãe, sou temente a um Deus só. Enfim, chegou para Deus com uma posição de orgulho: eu sou bom, eu consigo.
E Jesus sabia que esse homem era muito rico. Ele falou, então tá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, daí você me segue. E ele virou para trás e foi embora. Porque ele não era capaz de fazer isso. Porque o seu amor por aquilo era muito maior. Então ele já falhou. Ele já errou. Uma coisinha que você errou, a presença de Deus, você já não é perfeito. Você já não é capaz de se relacionar com Deus. Você pode roubar 5 milhões, ou você pode roubar 5 reais. Para Deus você roubou. Para Deus é um pecado. E Deus não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Não pode haver comunhão entre Deus e o pecado. Então você tem que ser livre desse pecado para você poder então se relacionar com Deus. E como é que você pode ser livre desse pecado? Então Deus não só mostra que você é incapaz através da lei, mas Ele te mostra, a hora que você reconhece que você é incapaz, Ele te mostra então, Ele te dá a capacidade. Ele enviou o seu único filho, através da fé nele, através da obediência dele, através da perfeição de Jesus, que foi morto, em morte de cruz, e até o fim ele não pecou. Ele se fez homem, ele se fez um de nós, e através da sua vida, do seu exemplo, da sua morte, do seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, através de nós cremos nele, a gente então recebe essa perfeição. E aí a gente passa a ser santo, a ter um coração puro, e tudo isso como começou? Qual foi o gatilho que deu aquele estalo inicial? O seu reconhecimento de insuficiência, ou seja, a sua pobreza de espírito, o teu reconhecimento disso. Tem uma linha que interpreta esse versículo um pouco diferente, principalmente nas versões que falam bem-aventurados pobres de espírito. A minha fala os humildes de espírito. Mas se você pensar o que é alguém pobre, né? Alguém pobre é alguém que não tem bens materiais, não tem dinheiro, não tem ganância por isso, abre mão disso. E um movimento, né, da linha católica, até o movimento da linha protestante também, houve um tempo onde interpretaram esse versículo que você tem que ser pobre, que você tem que se desfazer, se desvincular de qualquer tipo de riqueza. E aí o São Francisco de Assis, ou então a Madre Teresa, são exemplos disso, pessoas que se afastaram, né? Todo o movimento monoteísta, né? Que se excluem, né? Vão para um mosteiro. Eles vão para o mosteiro e se excluem e ficam ali isolados da sociedade, separados, achando que através disso que elas vão se santificar, né? Ficando distante e longe das coisas desse mundo. Mas não é isso que significa ser pobre de espírito. Você pode muito bem ser um monge lá, excluído, isolado, mas lá dentro da sua sala, que nem cama você tem, você dorme no chão, por dentro de você pode ser muito orgulhoso. Pode ser que você está fazendo isso para provar que você é bom, que você consegue, né? E assim como pode ter gente que é muito rica, muito bem abastada, mas que no seu interior é pobre de espírito, é humilde de espírito. Então não é uma coisa física, material, não tem a ver com nada que é material, tem a ver com espírito. O versículo fala os humildes de espírito, pobres de espírito, né? Então é uma coisa que acontece dentro de você, no teu interior, no teu íntimo, no teu espírito. E o maior exemplo disso, o próprio Senhor Jesus. Se fosse uma coisa material, se fosse uma coisa que você pudesse realmente se desvincular e ficar longe, Jesus fez o contrário. Ele veio para esse mundo, ele ficou muito perto do pecado, né? Mas não se contaminou. Ele andou entre os pecadores. Assim como nós não temos como nos isolarmos da sociedade ou desse mundo pecaminoso. É onde a gente está vivendo temporariamente, nós somos peregrinos, estamos aqui
nessa viagem, nessa passagem. Mas lá dentro, a gente tem que ser humilde de espírito. Júlio? Não, só uma coisa. Na minha Bíblia fala bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles é o reino dos céus. Eu lembro uma vez estudando esse texto com o Chico, a gente conversou sobre o que era ser pobre em espírito. E eu achei, ele até tem escrito aqui na minha Bíblia, que ele colocou de uma forma muito bacana, que eu achei, se colocar na dependência de Deus, reconhecer que Deus é maior do que todos nós. Isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E essa humildade de espírito é totalmente diferente dos valores que o mundo nos passa. É totalmente oposto, né, dos valores que nós estamos cercados. Por exemplo, os valores do mundo, você tem que ser autossuficiente, você tem que ser independente, você tem que ser bom, você tem que poder dar conta de si mesmo. Você depender dos outros é ruim, é visto como humilhante. Enquanto que os valores do reino, o que é valorizado é a insuficiência. É exatamente o contrário, é exatamente o oposto. Os valores do mundo, eles valorizam a confiança em si mesmo. Enquanto que no reino, o que importa é a confiança em Deus. Né? No mundo, as pessoas estão sempre se projetando. As pessoas estão sempre tendo que ter uma postura de confiança, de autossuficiência. Quem vai numa entrevista de emprego e chega lá e fala assim: eu não tenho condições, eu sou incapaz para essa tarefa, ninguém vai conseguir um emprego se você tiver essa postura, né? Mas Duvido. se for até mais do que ele Duvido. possa, né? Só que nós vamos ver algumas posturas a postura de Isaías, de Gideão, Pedro, Paulo. O que eles fizeram? Quando Deus chamou eles para uma tarefa, para um trabalho. Moisés: Deus, eu não consigo. Jeremias, eu sou incapaz. Essa obra é muito grande para mim. E aí Deus usou esse espírito humilde e fez o quê? Grandes coisas através desses homens. Porque eles tinham essa humildade de espírito. Deus não vai trabalhar com você se você é orgulhoso. Deus fala assim: deixa que eu faço. Eu faço através de você. Então, não é você que vai aparecer. É Deus quem tem que aparecer. E quantas vezes, às vezes a gente liga a televisão e a gente vê pastores se projetando, né, e andando com roupas, e andando de avião, e andando de carrão, porque estão se projetando. Sendo que Jesus, é Deus quem tem que aparecer. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Quer bebais, quer comais, façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então olha a diferença, olha o contraste que é o oposto, completamente o oposto, né? E os valores do mundo são contrários a esse princípio da humildade do espírito. O mundo o que importa é o orgulho, enquanto que o valor do reino de Deus ou dos céus é ser humilde, ter humildade. E isso vai fazer toda a diferença no final. Qual que vai ser o fim das pessoas que seguem os princípios mundanos, os valores do mundo? Vai ser a humilhação. Enquanto que aqueles que seguem os princípios de Deus, o seu fim vai ser a exaltação. Nós lemos em Lucas: aquele que for humilhado será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Qual que é a diferença, então? Lucas 14 e 11. Uma coisa que acontece é que as pessoas às vezes se comparam entre si. E eu olho para a vida do Daniel, eu olho para a vida do meu pai, para a vida da Alzília, e eu me comparo às outras pessoas.
E aí fica uma disputa, quem é melhor, quem é mais perfeito. E aí existe um espaço, existe uma concorrência e existe um espaço para orgulho. Eu venho mais na igreja do que a Osília. A Osília nunca vem. Eu venho todo domingo. Eu sou melhor que a Osília. Não estou pegando no seu pé, né, Osília? O Daniel tem menos cabelo do que eu tenho mais cabelo, eu sou melhor. E a gente começa a se comparar entre si, e aí a gente realmente fica orgulhoso. Mas a nossa base de comparação não deve ser um ao outro. A nossa meta, o nosso alvo é subir o Monte Everest. É um alvo inatingível. Nós temos que ser conforme a imagem e semelhança de Deus, do seu Filho. Então, em Romanos 3, nós lemos ali naquele contexto onde fala onde há espaço para jactância. Não tem. A salvação não é pelas obras, mas pela fé. E aí no versículo 19, Paulo fala: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. O parâmetro está aqui. Você quer viver seguindo esse parâmetro? Você não vai ter o que falar, porque você não vai conseguir. Vírgula. E, deixei em negrito aqui, todo mundo seja culpável perante Deus. Perante Deus. Então, se perante eu e você, a gente pode concorrer, a gente pode achar que você às vezes pode ser melhor, eu posso ser melhor em determinadas circunstâncias, mas não é perante um ou outro que a gente vai se apresentar, é perante Deus, é perante a perfeição de Deus. Então, perante Deus nós somos culpados, porque todos nós somos pecadores, incapazes. E eu coloquei essa imagem aqui, essa moça pulando, né, o salto em altura, essa barra, e se a gente, essa barra ela está muito mais alta, muito além do que a gente consegue pular. Então a sua base de comparação tem que ser o caráter de Deus, não o caráter do César, do seu Luciano ou meu, mas o caráter de Deus. E aí entra um pouco o que a Júlia estava falando, que resgatando a explicação que o Chico deu. O que significa ser humilde de espírito? Quando você olha para Deus e você se compara com o caráter de Deus, você vê que você é incapaz, que você é pequeno, que você não é nada, e que você então precisa dele, você depende dele. É um senso, é um comportamento de dependência total em Deus, porque quando você olha para ele, você vê: eu sou nada. Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que tiveram essa visão de Deus, que tiveram essa humildade quando viram que perante Deus elas não eram nada. Paulo, ele tinha muito do que se gabar, ele tinha muitos porquês para falar para todo mundo que ele era um grande homem. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele considerava tudo isso como refúgio, como esterco, como nada, né? Porque perante Deus isso não é nada. E ele era um homem que viveu na dependência de Deus, porque ele tinha esse espírito humilde. Isaías, primeiro personagem no Velho Testamento, o profeta Isaías. No capítulo 6, quando Deus chama Isaías para ser o profeta, Deus chama ele para fazer a obra, o trabalho que Deus tinha para ele. Qual que foi a resposta de Isaías no versículo 5? Disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Antes dele responder isso, ele teve uma visão de Deus. Ele viu, e quando ele se viu e perante Deus, se deparou perante Deus, ele falou: ai de mim, coitado de mim.
sou um homem de lábios impuros. Ele teve essa humildade para reconhecer que perante Deus ele não era nada. Outro, não um profeta, mas um juiz, Gideão. E quando Deus usou Gideão para derrotar os midianitas, Gideão disse assim no versículo 15 de Juízes 6, e ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Gideão falou assim: mas Deus, eu venho de uma família pobre, simples, dessa tribuzinha aqui. Como que o senhor vai me usar? Eu não tenho nome, não sou de família importante, não sou nada. Mas porque ele tinha esse espírito humilde, Deus usou Gideão. E Deus através de Gideão, Deus derrotou, o povo derrotou os midianitas, e houve um tempo de paz para Israel. Moisés, outro exemplo, Êxodo 3, quando Deus também chama Moisés para ser aquele que iria libertar o povo do Egito, ia conduzir o êxodo, a saída do povo de Israel lá do Egito. O que Moisés disse para Deus? Êxodo 3 e 11: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém, não sou nada, eu não sei nem falar direito. Quando eu me apresentar perante o Faraó, o que eu vou falar? Moisés disse, Deus falou: você vai falar o que eu vou falar que você tem que falar. Você vai falar que o grande eu sou te mandou aqui. E Moisés tinha essa humildade de espírito, que é um pré-requisito, que é necessário para você participar do reino de Deus. Agora, no Novo Testamento, alguns exemplos. Pedro era um super apóstolo, né? Ele era aquele que sempre tinha o que falar, ele era o primeiro a responder, o primeiro a falar, aquele talvez mais exibidão, né? Que tinha talvez mais orgulho, talvez aquele que tinha melhor fala, né? E quando Pedro estava pescando a noite inteira, ele não pegou nada. E aí Jesus chegou, apareceu para eles e falou: lança a rede ali. E aí eles pescaram um montão de peixes, né? E aí Pedro, perante essa situação, perante Jesus, ele falou, prostrado aos pés de Jesus, ele disse em Lucas 5 e 8: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Fica longe, Deus, porque eu não sou nada perante você. Que ele viu no Senhor Jesus a divindade, o milagre, a grandeza daquela obra que Jesus fez. Sim, Pedro era muito bom pescador. Era o que ele fazia, era a profissão dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então não é assim que ele não pescou nada porque ele jogou a rede no lugar errado. Ele sabia onde estavam os peixes, ele sabia a hora certa, ele sabia o que fazer, ele vivia daquilo. E de repente Jesus chega e fala uma palavra e de repente as redes estão burfando de rede. O barco quase afundando de tanto peixe que tinha dentro do barco. Então Pedro viu em Jesus aquele milagre. E ele falou essas palavras: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Paulo, vamos lá para Filipenses? Filipenses capítulo 5. Quero que você leia, quem achou. 5:3. Pode ler, capítulo 3. Deixa eu só achar o versículo aqui. O 7 parte do texto, do contexto. 3, começando no versículo 4. Do 4 até o 8. Quem achou pode ler. Filipenses 3, do 4 ao 8. Embora eu mesmo tivesse razões para ser
se comparando a quem? Que altura? Que altura estava a barra dele? Estava lá em cima, né? Olha o que ele disse ali no versículo 8: comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, comparado com o Senhor Jesus, tudo aquilo que ele listou antes, que para um judeu, ele era o judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, a tribo de Benjamim, perante a lei ele era íntegro, procurava ser irrepreensível. Mas perante Deus, o que é isso? Não é nada. Porque uma falha, com certeza Paulo falou muito, já é insuficiente para os desqualificar perante a perfeição de Deus. E ele falou: tudo isso para mim eu considero como um fogo, como um esterco, como nada. Porque ele vivia nessa dependência de Deus. Ele falou em outro texto que, olha, dos apóstolos, eu poderia me considerar o maior, mas ele se considerava o menor. Ele era humilde de espírito, e por causa disso Deus usou muito a vida do apóstolo Paulo. E por fim, né, sem deixar de citar o exemplo do próprio Senhor Jesus, o maior exemplo de humildade. Deixou a sua posição como filho de Deus, a sua divindade, da onde ele estava, e ele veio para esse mundo. Ele se tornou um de nós, diz em João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e ele se fez carne, habitou entre nós, e ele veio para esse mundo. Você olha em volta, você só vê pecado, você só vê desgraça, você só vê coisas opostas ao que Jesus estava vendo no céu, no seu lugar, na sua habitação normal. Mas ele se dispôs a vir aqui, a se humilhar. Veja em Filipenses capítulo 2, no versículo 7, tem uma descrição do maior exemplo de humildade. Filipenses 2, e começando no 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ou embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Vocês viram aí o esvaziamento, para depois haver o enchimento, né? A humilhação, para depois haver a exaltação na vida do próprio Senhor Jesus. Jesus, na sua vida, no seu ministério, tudo que ele fazia, ele sempre deu crédito a Deus. Olha, quem está fazendo essas obras não sou eu, mas o meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai estamos em comunhão. Eu dependo diariamente do meu Pai. Jesus estava sempre em oração. O que é oração? Oração é a nossa... Não é fechar os olhos e falar: Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Uma oração assim, da boca para fora, qualquer um pode fazer. A oração é você ter um espírito, ter uma condição de viver na dependência de Deus. E aí, por causa dessa dependência, lógico, você vai expressar, porque a boca fala do que está cheio do seu coração. Então, se você vive uma dependência diária de Deus, quando tem comida, você fala: Deus, obrigado por essa comida, porque ela vem de ti. É você quem está me dando. Deus, obrigado pelo trabalho.
que é você quem me dá o trabalho. Obrigado pela saúde que eu tenho, pela vida, porque ela vem de Deus, eu dependo de Deus. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, é porque Deus está dando, permitindo. E é essa dependência constante de Deus que é assim que nós devemos viver. E é assim que Jesus viveu. Ele nunca falou, olha, eu estou fazendo essas obras. Nunca se projetou. Mas ele sempre se colocou numa posição de humildade, na dependência de Deus. Por exemplo, João 14:10, ele disse, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, não sou eu, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. É Deus quem está fazendo, não eu. Ele tinha esse espírito de humildade, reconhecimento da dependência de Deus. E para que você participe do reino dos céus, do reino de Deus, você tem que ter esse espírito. Não pode haver nenhum orgulho, nenhuma jactância, nenhum síndrome de super-homem. Não pode. E quando você tem esse reconhecimento, e você se apresenta perante Deus, e você olha para Deus e fala, Deus, realmente, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, me ajuda. Você pede ajuda, Ele estende a mão e te ajuda. Algumas pessoas se gabam por ter um nome, por ter nascido em uma família. Eu sou daquela família, né? Campinas tem muito disso. Campineiro com o nariz arrebitado, né? A gente joga de terça-feira com o Remédio, o Daniel, a gente joga lá no Clube Cultura com basquete, né? De vez em quando. Quase toda semana. Estamos tentando manter essa regularidade. Quando o Remédio chamou para eu ir lá, eu falei, Clube Cultura, eu já tive más experiências nesse Clube Cultura. E quando meu cunhado era sócio antes, ele falou, vamos lá jogar tênis um dia. Aí eu fui jogar tênis com ele. Nossa, mas o povo lá, assim, tratou com muito desprezo, não conhecia quem era eu, né? E foi assim, me senti muito mal acolhido. E nunca mais voltei lá, né? Mas aí o pessoal que está indo lá, é tudo amigo de casa, e 9 horas da noite também não tem nenhum membro do clube lá, só a gente no ginásio, então está sendo gostoso. Mas tem muita gente que, só porque é da família tal, acha que é grande coisa, né? Ou porque é americano, né? Ou porque é australiano, ou porque é brasileiro, que se gabam da sua nacionalidade ou da sua naturalidade. Ou que é muito comum também, pessoas que têm dinheiro. Eu sou rico, eu sou o melhor, e desprezam quem não é rico, humilham pessoas que não são bem abastadas. Ou então na sua educação, eu estudei na Unicamp, eu estudei em Harvard, eu tenho PhD, não sei o que lá. E são pessoas orgulhosas e acham que elas conquistaram isso. Sendo que se não fosse Deus, elas nem existiam. É Deus quem nos dá a vida. Deus quem nos deu o sopro da vida, o fôlego da vida. Ou pessoas que se gabam da sua conduta moral, do seu caráter. O cristianismo é a única religião que você não tem que se gabar. Todos os outros sistemas religiosos, eles zelam e pregam e ensinam que você tem que fazer alguma coisa. Inclusive tem algumas religiões cristãs que se dizem cristãs e creem em Cristo, pregam a salvação em Cristo Jesus, mas não só isso. Você também tem que se batizar, você também tem que fazer isso, fazer aquilo. Acrescentam uma lista de coisas, uma conduta ética além de Cristo. Não. É Cristo somente, a fé única e exclusiva no Senhor Jesus é o que te salva. Depois que você foi transformado, depois que, como a Júlia leu em Salmo 51, Deus transforma o meu coração puro, faça o meu coração puro. Depois que Deus faz isso, e para que Ele faça isso você tem que ter esse reconhecimento de incapacidade,
Daí sim você se torna puro, santo e perfeito, e você deve então tentar viver uma vida ética, uma conduta moral, porque você está vivendo na presença de Deus. Mas tira fora qualquer tipo de orgulho. E eu coloquei aqui, eu desenhei meio no computador, então não está aparecendo um desenho de criança, mas olha o bastão do rapaz que vai pular ali a barra. Pequenininho assim, desse tamanho, vai tropeçar, parece um picolé, né? Porque se você usar essas coisas para te projetar para você chegar ao caráter de Deus, não dá. O certo é, você tem que ter uma vara correta, cumprida, que vai te levar àquela altura, àquela posição. E o que é essa barra? É ter a humildade de espírito. Porque aqui, né, essa barra se chama humildade de espírito. E como diz Paulo lá em Filipenses 3 e 8, vou só terminar com esse versículo mais uma vez. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vou deixar a leitura para vocês, para essa semana. Como eu falei, nós vamos tratar alguns domingos, tratamos já bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Hoje, bem-aventurados os humildes de espírito, porque terão o reino de Deus. E a Júlia vai entregar então a leitura. Vocês estão percebendo que a leitura dessa vez é o Sermão do Monte na íntegra, tá? Desde o capítulo 5, que é onde começa, até o final do capítulo 7. O Sermão do Monte não é só essa parte das bem-aventuranças. Várias outras coisas que Jesus fala, que Jesus ensinou. Então eu quero que você leia todo o sermão. E aí no último dia, que é o domingo, você lê essa referência de Filipenses 2, que é o maior exemplo de humildade na Bíblia. Vai contar? Alguém quer eu copio? Tem um. Pode ir. Dona Zica? Júlia, aqui Tem ó. mais uma que é do Daniel. Pode Eu ver? escrevo. Se deixar na mão um minutinho. Você pega com o pai Tá. e a Alzina pode pegar aqui com o Luciano. Tenho que dizer, Senhor, aumenta a minha fé, né? Eu te digo eu ia imprimir 2, eu falei, acho que não dá. Só aguarda um minutinho para a gente copiar. Vamos orar então?